Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é zona de rebaixamento do Brasileirão. A 19ª rodada acontece nesta semana, vários jogos adiados porque os clubes brasileiros, alguns estão envolvidos na decisão dos playoffs da Copa Sul-Americana. Fluminense e Atlético Goianiense é certo que já vão encerrar a rodada ainda na zona de rebaixamento. Criciúma, Cuiabá, que não joga na rodada, Vitória e Grêmio, desses 4 aqui, 2 na próxima quinta-feira, quando terminar a rodada, vão estar na zona de rebaixamento ao lado de Fluminense e também de Atlético Goianiense. O Grêmio, por exemplo, venceu o Vitória agora domingo em Caxias do Sul, mas tem apenas uma vitória nas últimas 5 rodadas. Se ampliarmos o leque, o Grêmio tem 2 vitórias nas últimas 13 rodadas do Brasileiro. O Vitória vem de 3 derrotas seguidas. Perdeu 5 jogos nas últimas 6 rodadas. O Cuiabá perdeu agora para o Fluminense. Tem 2 derrotas nas últimas 4 partidas. Perdeu para o Botafogo, perdeu para o Fluminense. Criciúma não vence há 4 jogos. Vem de 3 derrotas e 1 empate. Última vitória em casa foi contra o Cruzeiro, por 1-0, na 14ª rodada ainda. Então o momento não é bom para essas equipes aqui. 2 delas, repito, vão terminar a rodada na zona de rebaixamento. Sem enrolação, vamos lá. O Criciúma, pessoal, não joga pela 19ª rodada, por quê? O Bragantino está envolvido na Copa Sul-Americana. Então esse jogo entre Criciúma e Bragantino foi adiado pela CBF. Mas o Criciúma joga a partida atrasada da 3ª rodada, quarta-feira em casa, às 7 da noite, contra o Fortaleza. Na quarta tem 8 da noite em Salvador, Vitória e Flamengo. 9h30 em Goiânia, Atlético Goianiense e Bahia. Também 9h30 no Rio, Fluminense e Palmeiras. E na quinta-feira, 8 da noite em São Paulo, Corinthians e Grêmio. O Cuiabá também não joga nesta rodada porque tinha esse jogo aqui contra o Vasco da Gama, marcado para a 19ª rodada, a última do primeiro turno, mas como o Cuiabá está envolvido na Copa Sul-Americana, esse jogo entre Vasco e Cuiabá também foi adiado. A classificação da turma de baixo, pessoal, de baixo para cima. Atlético Goianiense, lanterna. 11 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 13. Fluminense, 19º, também com 11 pontos, também com 2 vitórias e com saldo negativo 11. Então, pelo saldo, o Fluminense está acima, na frente do Atlético Goianiense. Já é certo que Fluminense e Dragão, Flu e Dragão, Tricolor e Dragão, fecham a rodada entre os rebaixados. Grêmio com 14, Vitória com 15, Cuiabá que não joga na rodada com 17 e Criciúma com 17. Desses 4 aqui, 2 vão fechar a rodada na zona de rebaixamento ao lado de Fluminense e também de Atlético Goianiense. Tá certo? Vamos lá então. Começando com o Grêmio. O Grêmio venceu o Vitória agora em Caxias do Sul por 2-0, dá uma respirada na tabela, né? Cresceu um pouco na tabela, mas segue na zona de rebaixamento o Grêmio. Tem 14 pontos e é o 18º colocado. O Grêmio só poderá sair do Z4 nesta rodada, nesta semana, se vencer o Corinthians e São Paulo. Porque se o Grêmio perder ou empatar com o Corinthians, vai terminar a rodada ainda no Z4 na zona de rebaixamento. Se perder, vai ser 18º. Se empatar o jogo, vai ser 17º ou 18º ao final da rodada. Vencendo. Se o Grêmio vencer o Corinthians e São Paulo, não é que vai sair. Poderá sair da zona de rebaixamento com um resultado paralelo. Ou que o Criciúma, em casa, perca para o Fortaleza, ou que o Vitória, que joga em casa também, em Salvador, não vença o Flamengo. Se der Flamengo ou empate, serve para o Grêmio. Lá em Criciúma, se der vitória do Fortaleza, serve para o Grêmio. É tropeço de um dos dois, pessoal. Ou do Criciúma ou do Vitória. Se o Criciúma perder para o Fortaleza, o Grêmio vencendo o Corinthians sai do Z4. O Criciúma não perdeu para o Fortaleza. Aí se o Vitória não vencer o Flamengo, der empate ou der Flamengo, o Grêmio vencendo o Corinthians sai da zona de rebaixamento. Por quê? O Grêmio tem 14. Se vencer, vai a 17 pontos, 5 vitórias. Já passa o Cuiabá, que não joga na rodada. Criciúma. Se o Criciúma perde, fica atrás do Grêmio. Por quê? O Grêmio vai ter vencendo 17 pontos, 5 vitórias. Conta 17 pontos e 4 vitórias do Criciúma. Mas digamos que o Criciúma empate, vai a 18.
Aí o Grêmio só sai do Z4 na rodada se o Vitória não vencer o Flamengo. Se o Vitória vence o Flamengo, vai a 18, ultrapassa o Grêmio. Então essa é a questão do Grêmio aí no momento. Fala do Vitória. O Vitória é o seguinte, pessoal. A situação é praticamente igual à do Grêmio. Com empate ou com derrota, o Vitória fecha a rodada no Z4. Empatando ou perdendo, vai ficar ou em 17º ou então em 18º. A única diferença em relação ao Grêmio é que o Grêmio, vencendo o Corinthians, vai 17,5 vitórias, vai torcer por resultado paralelo. O Vitória não. Se o Vitória vencer o Flamengo em casa, vai a 18 pontos. E aí, não poderá ser alcançado pelo Cuiabá, que não joga na rodada, e pelo Grêmio, que no máximo chegaria a 17 vencendo o Flamengo. Então o Vitória só depende dele. Se o Vitória vencer em casa, o Flamengo fecha a rodada em 14º, 15º ou 16º, portanto fora da zona de rebaixamento. Ok? Então o Vitória só depende dele na rodada. Fala agora do Cuiabá, que não joga na rodada. Como o Cuiabá, sem jogar na rodada, pode fechar a semana aí sem entrar no Z4, na zona de rebaixamento. Vamos lá. Não joga na rodada. Precisa de 2 resultados paralelos para fechar a quinta-feira, quando termina a rodada, fora do Z4. 2 resultados. O Criciúma em casa tem que perder no mínimo por 2 gols de diferença para o Fortaleza. 2. Tem que ser 2-0. Se perder por 1-0 não serve, tem que perder por 2 ou mais gols. O Vitória não pode vencer o Flamengo. E o Grêmio não pode vencer o Corinthians. Criciúma, Vitória, Grêmio. 2 desses 3 tem que tropeçar para que o Cuiabá, sem jogar na rodada, não entre no Z4 sem jogar nesse meio de semana. Então, vai torcer para o Criciúma perder no mínimo por 2-0 para o Fortaleza, para o Vitória não vencer o Flamengo ou para o Grêmio não vencer o Corinthians para terminar a rodada fora do Z4. Então, vai ser 15º, 16º, 17º ou, na pior das hipóteses, 18º o Cuiabá ao final da rodada. Cuiabá, que não joga, tem 17 pontos e 4 vitórias. Pode ser ultrapassado pelo Vitória e também pelo Grêmio, ok? Criciúma, quem também está ameaçado na rodada aí. Criciúma, joga em casa com Fortaleza. Se vencer o jogo, estará fora do Z4. Vai ser 13º ou 14º. Se o Criciúma empatar com Fortaleza, empate, vai ficar fora do Z4 também. Então o Criciúma joga ou por vitória ou por empate para terminar a rodada fora do Z4. Se empatar vai ser 14º, 15º ou 16º. Na pior das hipóteses empatando, ele vai ser o 16º, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Criciúma só vai correr risco de entrar no Z4 se perder o jogo. Perdendo o jogo, por 1-0, por exemplo, vai torcer por um resultado paralelo. Ou que o Vitória não vença o Flamengo, ou que o Grêmio não vença o Corinthians. Um dos dois. Perdeu o jogo por um gol de diferença, torce então para que o Vitória não vença o Flamengo, e se o Vitória vencer o Flamengo, que o Grêmio não vença o Corinthians. Aí mesmo assim, mesmo perdendo por um gol de diferença, o Criciúma termina a rodada fora do Z4. Agora, se o Criciúma perder por 2 gols de diferença, aí vai precisar de 2 resultados paralelos. Porque se ele perder por 2 gols, ele vai ser ultrapassado pelo Cuiabá, pessoal. Aqui, ó. Se ele perde por 2 gols, ele vai para saldo -5, contra saldo -4 o Cuiabá, que não joga na rodada. Então, se perder por 2 gols o Criciúma, vai ter que torcer por 2 resultados paralelos. Que o Vitória não vença o Flamengo e que o Grêmio não vença o Corinthians. Se um dos dois vencer, o Criciúma perdendo por 2-0, entra no Z4 no final da rodada. Por quê? O Criciúma tem 17 pontos. Perde por 2 gols, fica um saldo -5. É ultrapassado pelo Cuiabá já. Se ele for ultrapassado por um dos dois aqui, Vitória ou Grêmio, ele vai fechar a rodada, consequentemente, na zona de rebaixamento. Criciúma, Cuiabá, Vitória, Grêmio. Quero a sua opinião. Dos 4 aqui, quais os 2 você acha que vai terminar a semana? Tem jogo quarta, tem jogo quinta. Qual dos 4 aqui, 2 dos 4 vão terminar a quinta-feira na zona de rebaixamento ao lado de Fluminense e também de Atlético Goianiense? Quero a sua opinião e seu recado aqui embaixo para o plantão do Paulinho. Fui!